Eu sou uma mulher cis, negra, de pele clara, cabelos curtos, pretos, enrolados, olhos pretos. Estou vestindo uma blusa de lã branca de mangas compridas, calça branca de algodão, sapatos de couro marrom e um par de brincos prateados. Sou Marília Piraju, sou arquiteta de formação, arquiteta urbanista. Cheguei em São Paulo em 2010. Em 2011, eu acompanhei um chamado feito pelo Teatro Oficina que dizia sobre a abertura de uma primeira turma, primeira edição, da Universidade Antropófaga no Teatro Oficina. A Universidade Antropófaga, que é esse braço de transmissão de conhecimento e repertório da companhia. Fiz a inscrição, assim, bastante despretensiosa, não exatamente colocando todo o desejo ali. Tinha interesse pela companhia, tinha assistido a uma única peça, O Banquete, da Terceira Galeria, assim, até com um pouco de distanciamento da força, né, do magnetismo que tem a peça. Mas aí depois fiz essa inscrição e passei, entrei. Na verdade, a companhia Teatro Oficina, que carrega uma bigorna na sua testa, quer dizer, na fachada, na entrada do teatro, tem ali uma bigorna de Ogum, que é sobre a forja, que é sobre a formação de artistas, que é teatro oficina, é uma oficina de criação, é uma usina de criação. Então, a transmissão e troca de conhecimento, ela é, assim, a natureza, o DNA dessa companhia também. E acho que não à toa é uma companhia que, ao longo desses 67 anos, e nisso também carrega, né, a prosperidade e a longevidade dessa companhia, que nesses mais de 60 anos ela sempre quis ser formada por todo tipo de gerações. Pessoas como Zé Celso Martinez Corrêa, fundador, Vera Valdez, Denise Assunção, Pascoal da Conceição, pessoas que fazem parte, né, do primeiro movimento da companhia, contracenavam em muitas peças, em muitos momentos, com artistas muito jovens que chegavam na companhia, às vezes amadores, às vezes nunca tinham trabalhado com teatro, mesmo crianças. Então é uma companhia que toda essa geração, como um terreiro, esse terreiro de teatro, ele faz questão de carregar todas essas diferentes, né, equalizações de conhecimento. A Universidade Antropófaga, ela é esse braço, esse afluente de transmissão, troca, de repertório da Companhia Teatro Oficina, a forja e o trabalho dessa companhia, como a companhia também cria e forma pessoas, né, é central, né, no trabalho do Teatro Oficina, na experiência do Teatro Oficina. Do que eu conheço, pego a bola, né, dessa biografia, dessa história, eu sei que durante os Sertões, sobretudo, como foi trabalhado com um elenco muito grande, vindo de lugares diferentes, de estratificações sociais diferentes, de marcadores, né, de racialidade, de gênero diferentes, de territórios, né, de regiões diferentes, e também de idades, né, de faixas etárias muito diferentes, de gerações diferentes. Eles pegaram, de maneira muito sábia, né, estratégica, o livro do Euclides da Cunha, para que fosse o ponto de equalização de todas aquelas experiências, né, de todas aquelas experiências. Então tiveram leituras de voz aberta, com todo mundo, com mais, às vezes tinham 200 pessoas do texto. Ali o Zé contava, a Camila também conta, que foram descobrindo que tinham crianças ali crianças, adolescentes, né, e jovens que tinham uma espécie de analfabetismo funcional, que sabe ler, mas não entendia o que estava sendo dito. Então, penetrar naquele texto muito denso, de um vocabulário muito complexo, né, e inusual, foi fundamental, inclusive, para a formação, para uma espécie de reletramento daquelas pessoas, daqueles jovens, daqueles adolescentes, através do teatro. Porque depois de ter lido aquilo, com um certo distanciamento mais abstrato, depois eles colocaram aquilo em cena, incorporaram aquilo no corpo. Então foi uma formação
uma formação através de teatro. Ao mesmo tempo, como o livro do Euclides da Cunha, ele passa pela geomorfologia do Brasil, pelo conhecimento regional, climático, morfologia, fauna e flora, sociedade, política, quer dizer, passa por vários tipos de ciências e conhecimentos. A companhia entendeu naquele momento, pelo menos um núcleo, né, que tocava mais a direção dos sertões, perceberam a potência que o teatro tinha de aglutinar todas essas frentes de conhecimento, todas essas matérias, né, e absorver aquilo, aprofundar aquilo através do teatro. Quer dizer, o teatro ele podia confluir esses saberes. O teatro ele é uma ciência, uma arte transdisciplinar e multidisciplinar também ao mesmo tempo. Foi sacando e foi cada vez mais aprofundando e conseguindo realmente tocar em todas essas ciências através da Universidade Antropóloga. A primeira edição, a que eu entrei, que foi em 2011, eu entrei para montar, junto com um time de diversas áreas, né, de criação, a peça Macumba Antropófaga Urbana. Existia já um esboço dessa montagem, então foi feita. A companhia, talvez por conta de um tempo muito longo de trabalho de um único grupo, então ela se dispersou, e depois, isso foi depois da viagem das visitas por todas as capitais do Brasil, por várias capitais do Brasil. Então teve uma dispersão e em 2011 a companhia tinha um plano de montar a Macumba Antropófaga Urbana, essa peça, né, que era baseada no Manifesto Antropófago do Oswaldo Andrade, e a companhia estava um pouco esvaziada, então decidiram abrir para todas as áreas de conhecimento, para todas as áreas de atuação do teatro, e abriu-se. Para isso eu entrei. Então tinha, por exemplo, pessoas que estavam mais ligadas à botânica, à ecologia, à culinária, então abriu-se para todas as áreas. Foi feita uma seleção, então foi a primeira vez que foi feita uma seleção nos setores, não foi feita uma seleção de fato, assim, quer dizer, inscritos. Nessa inscrição tinha uma espécie de carta de desejo, um pequeno vídeo, né, para você se manifestar e se expressar rapidamente como artista, uma biografia, foto. Então foi feita, passei por essa pré-seleção de 500 pessoas, onde foram selecionadas 100, e foi marcado aqui no dia 12 de junho de 2011, um encontro com todas essas 100 e quem estava aqui na companhia para eles transmitirem para nós, apresentarem o que eles tinham até então de mata-borrão da peça Macumba Antropófaga. E a partir disso foi feita uma seleção, aí disso ficaram 30 pessoas e essas pessoas de diversas áreas ficaram para a montagem da peça. Mas ainda nessa edição, para fazer a seleção de 500, de 100 para 30, tiveram 2 dias muito intensos, assim, onde cada um apresentava alguma coisa com qualquer tipo de interface ligada ao Manifesto Antropófago. Eu lembro que eu apresentei um mapa assim, que tinha o Brasil em formato de uma orelha, lembrando daquele trecho do manifesto que falava que nós, sendo indígenas, só poderíamos atender ao mundo auricular. E disso a gente entrou em cartaz, fez temporada, fez turnê. Na segunda edição, a gente fez a convocação para, de alguma maneira, confluir com o trabalho que a companhia ia montar, que é Mistérios dos Ossos. Isso foi em 2015. Mas foi já uma edição muito mais organizada, no sentido de a gente conseguir realmente marcar, definir agenda, horários de encontros, horários de oficinas, de trabalho com cada turma. E não necessariamente essa turma ela ia desaguar na montagem. Realmente foi uma experiência mais entendendo a transdisciplina, né? Então, tinha encontros diários, semanais, com todo mundo, e a gente ia transmitindo uma espécie de metodologia anárquica do nosso processo de trabalho, né? Por exemplo, trabalhos de roteiro, trabalhos ligados a cantos corais, trabalhos ligados à arquitetura cênica do espaço, ao repertório audiovisual da companhia. Algumas pessoas acabaram ficando na peça Mistérios dos Ossos e entraram na temporada, ficaram em cartaz. Quase que não tinha um contato, uma relação, a gente foi mais distante do trabalho do Zé Celso. Foi realmente um exercício nosso para entender qual era, naquele coro, naquele time, o que a gente tinha de linguagem já e que era possível transmitir.
Aí, terceira dentição. A gente sacou que aquele time que estava vindo desde a primeira dentição, 2011, muita gente saiu, muita gente ficou. Também de 2015, muita gente saiu, muita gente ficou. E tinha aquele time que precisava viver alguma coisa que não tinha sido vivido, que é alguma peça que forja a linguagem, fundamental, né, na forja da linguagem da companhia. E era Bacantes. Então a gente sacou, o Zé queria montar Bacantes de novo, porque tinha o Zé sempre queria montar algumas peças, ou determinadas peças bacantes, de acordo com a conjuntura, para contracenar com as conjunturas, né, políticas de cada momento. E aí Bacantes era importante naquele momento, porque a gente estava na transição do golpe, tinha um momento político, assim, uma espécie de fascismo que se desenhava, assim, então a gente queria montar. E a gente sacou que esse time da primeira e da segunda dentição precisavam passar por um aprofundamento. Que a gente sacou que poderia ser uma dentição interna. Então foi a primeira universidade que a gente não abriu para inscrição, e nem para pessoas que não estavam na companhia. A gente trabalhou as pessoas que estavam dentro com uma espécie de mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado de quem estava. E aí o que aconteceu foi que cada time de cada área se aprofundou em Bacantes e contou através daquela área, né, no caso da arquitetura cênica, como Bacantes era fundadora do espaço cênico. Então cada área contou como Bacantes era fundador e qual era a contribuição de Bacantes para a música e para o canto coral do Teatro Oficina, para a iluminação. Então vieram Sibeli Forjás, que estava fazendo Bacantes em 2016, Zé Miguel Wisnik. Então a gente abriu para o público, a gente divulgava isso, a gente divulgava para quem quisesse vir nesses seminários abertos de cada área do teatro sobre Bacantes, mas quem dava era as pessoas que estavam aqui dentro e que vinham dessas dentições anteriores. A quarta dentição, a gente também não abriu para turmas de fora, que foi no momento da pandemia. Então foi a primeira vez que a gente experimentou um trabalho de dentição de universidade antropófaga virtual, radicalmente virtual. A gente sacou que a gente precisava continuar alimentando a nossa pesquisa, a troca, né, de repertório e conhecimento, mesmo no contexto da pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer depois, porque a vida era, a gente já tinha aceitado que a condição era virtual. Que a condição era virtual e então a gente entendeu que o isolamento fosse uma condição de 3 anos, a gente ia continuar criando, a gente ia continuar criando. A gente parou um tempo, mas depois a gente sacou que precisava continuar criando. Então, a Elisete, né? A gente fez uns encontros virtuais, mas sempre com pessoas de gerações diferentes. Eu fiz com o Edson Elito, por exemplo, pessoas que trabalhavam na mesma área dentro do teatro, mas de gerações diferentes. Me lembro que Camila Mota fez com a Júlia Gans, se não me engano. Isso gerou várias lives que estão registradas no YouTube, né, do Teatro Oficina. Foi bastante importante, assim. Aí veio a quinta edição, aí ela tem uma mudança, né, da relação à primeira e à segunda, que foram edições que a gente abriu para turmas de fora, pessoas de fora, que a gente fez uma espécie de processo de seleção, mas a quinta edição ela teve um número muito grande de pessoas inscritas, e justamente porque a gente conseguiu combinar 2 editais que a companhia tinha ganhado, a gente financiou a universidade pela primeira vez. Ela foi feita através de um fomento municipal, e a gente conseguiu, através desses editais, dos fomentos, garantir uma bolsa para as pessoas que entravam nessa edição. E isso, com certeza, deu a possibilidade para que a gente atingisse pessoas que tinham menos acesso ao teatro, mesmo que era uma bolsa muito simbólica, porque as outras edições que não tinham essa bolsa, é claro que quem era convocado, quem podia estar, eram pessoas que tinham condições de estar sem grana. Sem nenhuma ajuda de custo, sem transporte, sem comida, sem nada. Então, ficava mais homogêneo, assim, uma classe, um marcador racial, de gênero, de território, né? Então ficava bem mais homogêneo o time que se formava nas convenções. Inclusive, essa foi que deu DNA para essa edição. Gente, foi a diversidade. Foi a diversidade, foi a composição identitária,
E a gente fez a seleção e há um momento diferente dessa tensão, que ela vai um pouco desembocar no aqui e agora da companhia, é que ela saiu um pouco da única direção dos excessos e ela experimentou 5 pessoas que estavam na companhia, trabalhando com grupos diferentes, com temas que cada direção queria tratar e que resultaram em 5 trabalhos diferentes. Foram 3 meses de trabalho. Nesses trabalhos tinham encontros com todas as 5 grupos, 5 núcleos, que eram encontros mais ligados ao trabalho de corpo e voz. Aí depois os outros 5 núcleos se encontravam em encontros separados para desenvolver o trabalho e ter uma apresentação, uma espécie de processo aberto no final da dentição. E isso foi importante, porque mostrou, de alguma maneira, que pessoas da companhia que estavam aqui há muito tempo e que não tinham tido, de alguma maneira, a oportunidade de estar à frente de um trabalho, dirigir um trabalho, já tinham recebido essa linguagem. Essa linguagem estava dentro, já tinham que transmitir, né, como direção também. E foi isso, foi uma espécie de movimento irreversível, assim, que essa dentição trouxe. E dessa dentição, bastante gente ficou, e ela trouxe uma relação muito diferente de trabalho e de apropriação em relação ao terreiro, à história da companhia, aos problemas da companhia, os problemas estruturais da companhia. É isso, eu acho que foi uma dentição que junto com quem já estava aqui, tocaram muitos trabalhos. Eu sinto que, de alguma maneira, o trabalho do acervo, ele acontece a partir dessa dentição, porque fazia muito tempo que a companhia não estava tão setorizada. A companhia estava muito segmentada nas suas frentes, nas suas áreas, cada um ocupando o seu papel, sem friccionar essas fronteiras entre as áreas de conhecimento. Então, quem atuava, direção de cena, figurino, direção de arte. Mesmo a ideia, o sentido de barracão que a gente trouxe, em mutação de apoteose, em Ori, não existia, não estava existindo. Talvez tivesse existido nos sertões, não sei. A companhia tem muitos anos e muita história. O trabalho coletivo, o mutirão de teatro, ela veio e se formou e foi formado pela quinta edição. Porque não tinha pessoas que estavam na companhia que se propusessem a fazer isso, entendeu? Porque vocês são atrizes, é isso, é o papel. Né? O papel que eu estou cumprindo não sai do meu papel. Entendeu? Jamais ia fazer um trabalho de direção de cena, ou de contra-metragem, ou ia enfiar, chafurdar a mão no acervo, embolorado, no teatro. Então, isso então, também é fruto dessa construção mais coletivista que veio com a quinta edição. E menos segmentada, entendeu? Eu acho um luxo, você estar trabalhando no acervo, conhecendo a história, repertório da companhia, ao mesmo tempo vindo aqui, usar esse repertório no corpo, atuar. Quer dizer, essa dimensão transdisciplinar que vocês estão tendo, ela é um privilégio. No sentido de que vocês que construíram esse privilégio, entendeu? E quem não passar por isso, quem não passou por isso, perdeu muito. Porque isso é um conhecimento radical dessa estrutura. Deixa tudo mais complexo dentro de vocês, deixa o conhecimento mais complexo. O artista, né, artistas que vocês se formam de uma geração mais jovem, assim, com certeza vai estar resultando, já vai estar resultando em coisas muito ricas. De pessoas que estão aqui, às vezes, há muitos anos, e conhecem, né? Um acervo de objetos, um acervo de figuras, um depósito, a casa de produção, a máquina do teatro. Conhecem a pista, ou conhecem o canto das suas funções setorizadas, mas não conhecem a máquina do teatro. Esse conhecimento é adquirido, assim, ele é luxuoso. Na Macumba Antropófaga, eu entrei para compor o time de arquitetura cênica. Quem estava dirigindo era a Carila Matzenbacher, então entrou eu, Pedro Felizes e mais 2 arquitetos. E o objetivo era a criação do espaço cênico da peça, radicalizar mesmo a ideia da arquitetura cênica, porque a gente tinha que construir a cobertura fora do teatro, porque nesse momento, em 2011, a gente tinha um contrato de comodato com o Grupo Silvio Santos, a gente podia usar o terreno, desde que fosse, né, previamente avisado. O que acontecia é que o público nessa peça, ele entrava pelo próprio terreno,
Quer dizer, essa peça, ela foi muito importante, porque ela me deu, eu vim da do urbanismo. E depois fui trabalhar com teatro, assim, caixa cênica, palco italiano, estrito senso, teatrão. E não fiquei satisfeita, não satisfazia, na verdade, uma perspectiva que eu tinha, que era entender o teatro no contexto urbano. Quando eu fiz essa peça, ela é uma espécie de conciliação, de novo, assim, com a possibilidade de fazer teatro, porque o teatro oficina, ele sempre foi feito, pensado, criado nessa perspectiva urbana. E essa peça, ela radicalizava isso. A gente não fez isso de novo, porque todo o prólogo dela era na rua. Então, o público chegava no teatro, todo o público, a gente acendia uma vela e já saía para o Bexiga. Saía com todos os 350 pessoas do público atuador para o Bexiga e em cortejo, com todo mundo, passando por prédios, né, lugares que são importantes, marcam, né, o teatro brasileiro. A gente passou em frente à BBC, convocava a Cacilda Velha, passava em frente à casa do Oswald de Andrade, convocava o Oswald de Andrade. Então ia passando nesses pontos até rodar todo o quarteirão e entrar pela Santo Amaro, no terreno onde hoje é o Parque do Bexiga. A gente chegava no terreno, ia para Oca, troca-troca entre terrenos, que é como era chamada a Oca, e ali acontecia a primeira cena, que é quando Oswald de Andrade, no restaurante, se encontrava junto com Tarsila do Amaral, comiam a rã e tinha a epifania da antropofagia. Isso acontecia no terreno, depois a gente entrava aqui dentro. Então essa peça, ela dava dimensão para o público da importância do território. E a gente fazia essa demarcação em torno do terreno. Entrei já tendo a dimensão super complexa da luta e da relação direta com a peça, com a pista e com a luta. A gente montou acordes, que já é uma espécie de remontagem. A oficina tem essa tecnologia, né, de pensar numa peça e fazer ela de maneira mais embrionária e só depois de 10, 20 anos, remontar ela como uma superprodução. Né? Isso aconteceu em todas as peças que a gente está vivendo de 20 anos para cá. Ela tinha sido pensada em algum momento. Acordes do Brecht já tinham sido pensados, inclusive encenado, algumas músicas compostas na década de 80, quando o teatro da Lina Bobardi nem existia ainda. A gente conseguiu produção da Petrobras para montar ela em 2012. É uma peça muito complexa musicalmente, é um musical do Kurt Weill com o Brecht, né? Então teve um trabalho musical de composição muito complexo, muito interessante para montar acordes. Ao mesmo tempo, para mim foi importante porque eu sabia que o Teatro Oficina trabalhava com uma linguagem mais próxima, aliás, que inclusive tinha parido a Tropicália, então a linguagem da Tropicália, a alegoria carnavalesca, eram coisas que eu já conhecia, eu já imaginava, né, dessa linguagem. Mas aí a gente saiu disso e foi fazer uma peça inspirada no teatro épico do Bertolt Brecht, que tem uma linguagem radicalmente diferente, que é a da limpeza de tudo, né? Na profusão de objetos, né? A profusão de materiais e de cores. Não é exatamente uma experiência sensível assim. Era um teatro mais sóbrio, mais espartano, onde pouquíssimos objetos deveriam contar as coisas. E aí o Zé, encontrando nos encontros que eu tive, né, eu e Carila, com o Zé, para pensar essa direção de arte, porque tinha uma coisa bonita também, que o Zé sempre chamava a gente, antes de começar os ensaios, para ir na casa dele, e a gente passar junto, criar junto o roteiro, porque ele tem um trabalho de mise-en-scène muito forte. Ele pensa, a dramaturgia dele já pensa em encenação. Tanto que ele carregava as rubricas do Zé, a gente era motivo de piada, a gente se divertia com as rubricas do Zé, porque eram rubricas enormes, assim, de como deveria acontecer aquela epifania daquele objeto, daquele espaço, naquele momento, entendeu? Então a gente criava junto com ele e depois vinha para cá para começar os ensaios. Então já vinha já com uma ideia de espacialidade, a gente tinha um mês para montar e levantava já imaginando o que ia acontecer. E aí ele disse para nós assim que o coração plástico da peça era o Meyerhold, o encenador russo, e o construtivismo russo. A gente foi pesquisar isso e trouxe tudo isso para esse trabalho. Tinha uma rubrica que dizia que a gente deveria ver o coração do Santos Dumont. O prólogo da peça era o primeiro voo do Santos Dumont com o Demoiselle, o avião. A gente construiu
esse voo aqui, reproduziu o voo, quer dizer, tinha um avião aqui que era uma réplica do Demoseg, aonde o ator Mariano Matos ele fazia o papel, incorporava Santos Dumont, e com uma equipe de circo, do Circo Zani, a gente traçou um cabo de aço pela pista toda, então o avião ele nascia aqui, e aí ele pisava voo e ia parar lá em cima no mezanino, ele atravessava a pista. E ao mesmo tempo, ele queria que a gente mostrasse para o público o coração do Santos Dumont, como se fosse um termômetro daquela emoção que ele estava vivendo naquele momento. Então o Zé falou, o coração dele tem que ser uma máquina para fora, mas tem que ser um objeto muito poético ao mesmo tempo. E aí eu me lembro que eu estava passando pela Rua Abolição, vindo para o teatro, e aí eu passei numa, que existe ainda, né, essas lojas, muitas, né, de concerto que tem no Bexiga, de máquina de lavar e eletrodoméstico, e tinha um pedaço, uma parte, um motor de uma máquina de lavar, e eu trouxe para cá. A gente se apaixonou e achou que era aquele objeto mesmo que deveria ser o coração. Teve um trabalho com uma equipe de luz que fez com que ele, a partir da construção musical do Chicão, que era maestro desse espetáculo, o coração ia ganhando, ia vibrando assim, né? Então toda essa travessia, claro que quando ele morria, porque ele se suicida, o coração apagava. Quer dizer, é como colocar o coração para fora do ator, e o coração já tinha muita vida, mas era ele e o objeto a mesma coisa. O construtivismo custa como conseguir sensibilizar a máquina, né, de alguma maneira. Acho que tem uma coisa assim, como o teatro-oficina, esse atual, né, não tem tira, a gente não tem lugar onde desaguar os objetos, e aí você tem 5 horas de peça, né, 4, 6, 8 horas de peça, ainda mais os sertões, que era uma sequência de peças de muitas horas, quer dizer, entravam muitos objetos em cena, então não funciona a gente colocar objetos cênicos, né, ou carros alegóricos, coisas muito duras, né, tem que ser coisas muito mais maleáveis. E aí o tecido, que eu sei que é uma coisa que a Elisete que trouxe, ela com a ciência dela de diretora de cena, entendendo, ela sempre está muito conectada com a dimensão do objeto, a manipulação do objeto, para onde ele vai e de onde ele vem quando ele entra em cena. Então, a descoberta do tecido, que eu sei que é uma coisa que ela trouxe para fazer o Oceano Cretáceo, os sertões, ele é fundamental e ele é uma tecnologia que nunca vai ficar demodê nesse teatro. A gente foi descobrindo uma coisa muito japonesa, que é de dobraduras, né, de como dobrar esse tecido, como ele é apresentado em cena, como ele desdobra, né, a dimensão que ele tem. Então isso virou milhares de objetos ao longo desses anos todos. Pelo menos o Oceano Cretáceo nos sertões, todas as matérias metamórficas dos sertões, o magma, o mangue, o mar da Iemanjá, no prólogo do Para Dar um Fim nos Juízes de Deus, que fazia Iemanjá era João. Então o mar nascia, né, do vento da Iemanjá, que espalhava aquele tecido bastante, vocês conhecem já, né? Que é aquele translúcido brilhante. E depois o Rio Bexiga, que aí foi a primeira vez que a gente operou de uma maneira diferente do que era operado, né, com todo mundo manipulando, o público manipulando, e o tem sido nesse plano, nesse sentido. Então foi bonito porque a gente começou, me lembro dos ensaios, você estava lá, a gente tentando descobrir um outro movimento para o Rio Bexiga, né, um outro movimento, mas esse aqui não estava satisfazendo, porque a gente já tinha uma coisa muito parecida com o Oceano Cretáceo. E aí eu saquei, imaginei que ele poderia ser manipulado como um rio voador também. Porque sendo um rio voador, ele poderia escapar, né, para um terreno e ganhar a dimensão do parque do Rio Bexiga. E aí que veio a ideia dele ser manipulado como um estandarte. Mas manipulado como estandarte por todo o couro. Então virou aquela tira, né, de dragão chinês. E é uma coreografia que é muito bonita. É muito bela, né, em cena, porque ele nasce daquele tamanhozinho, né, como um ovário, assim, espiralado, dois lados, e toda essa coreografia, ela é musicada pelo canto do Bexiga, acompanha, né, o tempo do canto do Bexiga. Achei que realmente é uma cena onde o objeto ele determina o movimento, o canto, a dramaturgia e a ação de todo mundo. Por isso que eu sempre acho importante a gente entender que um objeto nunca é secundário, não é um acessório da atuação. Muitas vezes ele é uma personagem central. E a gente saca isso, né? Mas é cada vez mais sacar como
Às vezes, na atuação, ali no jogo, não está se descobrindo a força, a potência daquela cena, mas se coloca um objeto no meio, de repente é ele que vai desdobrar, ele que vai revelar, né, para onde vai a ação. E o que Bexiga revelou para nós. E aí duas outras coisas que não são objetos assim, propriamente dito, né, aquilo que a gente consegue manipular, colocar numa estante, mas fazem uma coisa híbrida entre a arquitetura cênica, espaço cênico e objeto. É uma coisa que aí é um bastão e uma língua que a gente pega da Lina Bobardi. Ela não dizia que fazia cenografia e nem cenário, que ela fazia arquitetura cênica, porque é uma coisa que ela pegava, né, de um encenador alemão chamado Erwin Piscator, que era para cada peça era preciso ser feito um teatro. Então tinha que mexer na estrutura do teatro, na arquitetura do teatro, né? Transformar esse espaço cênico. Não só colocar no cenário, cenografar alguma coisa dentro dele. Era preciso intervir na arquitetura. E é uma coisa que o teatro oficina e as encenações vêm fazendo. Tanto que a gente assim, não existe o projeto original da Ilha do Barco. Esse projeto já foi muito mexido. Os Sertões, por exemplo, rasgou, né, todo baixo desse fosso. É porque antes era só central ali entre a banda e a fonte. Então, assim, cada necessidade cênica ela foi intervindo nesse espaço. Já foi mudada a cor de toda a estrutura de metal várias vezes, de branco, de dourado, de prata, de azul del rei, à medida de cada peça. Tem muita estrutura que foi colocada aqui por conta das encenações, que já foi tirada também por conta disso. Eu gosto dos pisos, né, dos chãos, assim. Eu gosto desse chão de areia. Eu entendo como objeto. Eu acho que o objeto é aquela coisa que a gente consegue ler, né? Também é sobre a espacialidade das coisas. E o chão de lama em Mistérios Gozosos. E aí, uma coisa que eu nunca me esqueço, para mim, é uma maneira de eu sempre pensar, qualquer peça que eu vou pensar, o espaço cênico do Teatro Oficina, eu penso a partir disso. Porque o Zé me revelou, assim, na troca que eu tinha com ele com uma visão plástica muito forte, né, muito sensível, de que a oficina, ele tem que ser pensado sempre a partir do chão. Então, quando a gente ia conversar com ele sobre uma nova peça, ele falava, como vai ser o chão? Ele sabia que o chão muda todo o espaço. Pode pôr o que pôr aqui. Se não mudar o chão, você não vai se sentir estando em outro espaço cênico, em outra peça, entendeu? Ele perguntava qual vai ser o chão. E aí, em Macumba Antropófago, o chão, ele era todo aberto, né, o fosso, e era todo ocupado por uma vegetação. A peça acontecia na Mata Atlântica. Era tudo planta, aberto, planta. Era isso, os atores atuavam na calçada. E tinha algumas pontezinhas para transpor, mas era basicamente na calçada e nos buracos. Né? Os sertões, a terra inteira, né, como essa daqui, nivelada até o banco do jardim. Depois, num outro momento dos sertões, acho que foi a luta, aqui era todo o piso de metal, de ferro. Furado, e aí tinha os refletores embaixo, então mudava o espaço cênico do Teatro Oficina completamente. Aí Mistérios Gozosos passava no canal do Mangue Carioca, então tinha que ter o mangue. E aí a gente construiu um chão de lona, e aí vinha e jogava lama em cima desse chão. Então uma boa parte da peça acontecia com os atores nessa lama. E aí isso saía de cena. Quer dizer, a gente abria a porta de entrada, né? E aí arrancava essa lona até meio rápido, assim, uma contrarregragem meio mágica, mas arrancava essa lona e mudava completamente o espaço, porque fica mais escuro. A lama tinha um brilho, entendeu? Aí quando tirava aquilo, o espaço virava completamente. Roda Viva. Como é que vai ser o chão? Então era um tapete vermelho, com aquele desenho, né? Aquela aquarela da Roda Viva no meio, aquela espiral. Boca de Ouro. O chão todo vermelho, né? Com aquele linóleo vermelho. Mudava radicalmente o espaço. Senhora dos Afogados. Tinha que trazer a praia em algum momento para o segundo ato. Não adiantava só, porque a primeira ideia era a gente só colocar essa areia aqui, para avançar ela um pouco. Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Assim, essa escala desse teatro, ela engole a gente. Tem que ser tudo desse tamanho, né? Nessa escala. E aí a gente criou a praia com toda a pista. E realmente, quando a pessoa entra, ela é isso. Marca, transforma. 2/3 do público vê a peça de cima. Só essa linha aqui, ó,
ver a peça aqui. Então, essa tela, o chão do teatro oficina é uma tela. É folha, é o que for. Mas pode ter certeza que o ator vai estar, e a atriz vai estar como um frente no fundo dessa tela, entendeu? Isso o Zé que me revelou, que é uma maneira, uma tecnologia de trabalhar a espacialidade dessa arquitetura. Por isso eu gosto de trabalhar sempre o chão. Em Acordes, a gente criou um piso todo novo, então a gente criou um piso novo e esse piso já tinha um recorte que recebia um refletor dos dois lados. Então, a hora que o Silvio Santos, o Santos Dumont preparava o voo, abria a luz da pista. Então isso aqui virava uma pista de pouso ou de levantamento. Decolagem. De decolagem, exatamente. Virava uma pista de decolagem e acendendo assim tudo. É uma coisa que eu percebo que qualquer pessoa, arquiteto, artista plástico, diretor de arte, que passou por aqui, recebe essa direção do Zé e da Lina, que acho que é uma coisa que a Lina Bobardi colocou muito no Zé, ela como uma arquiteta que trabalhou com o brutalismo caboclo no Brasil, diferente do modernismo do Paulo Mendes da Rocha, modernismo menos sensível a uma cultura popular. Mas ela é muito brutalista, ela fez o MASP. A obra dela carregava tudo isso, só que era um brutalismo caboclo, que tem no Sesc Pompeia, que tem nas obras dela na Bahia, e que tem no Teatro Oficina, que é o Canto do Cisne dela, né? A última obra dela que ela fez e que ela não veio concluir, ela morreu antes. E ela era muito ligada à que ela chamava de verdade dos materiais, a matéria. Então a gente não cenografa. Então, por exemplo, o que eu ia falar é do altar de Roda Viva. O altar de Roda Viva, ele é um altar e uma direção do Zé é que a base dele fosse mármore, porque em cima dele tinha um santo, que era o Ben Silver, que depois virava a Jornada do Herói. Muito naturalmente, outras pessoas poderiam fazer esse mármore, quer dizer, pegar um pedaço de isopor, cenografar, marmorizar, pintar, fazer uma pintura artística nesse isopor. A oficina, isso não funciona nesse sentido. Ou pelo menos é como a gente recebe a importância de trazer a própria substância. Então a gente trouxe 4 blocos de mármore para fazer a base do altar do Ben Silver, porque tem um peso, tem uma materialidade, uma superfície, uma temperatura, e tudo isso importa para a atuação. E o próprio altar em si, que fica bem onde a gente está aqui, foi feito de taipa de pilão, inteiro, todas as camadas. A gente não criou uma caixa de madeira e cenografou com terra em volta. A gente fez, tanto que, a hora que a gente acabou a temporada mesmo, que durou mais de um ano, tiveram que vir aqui pessoas para demolir aquela obra, uma obra que a gente fez. Quer dizer, uma arquitetura cênica mesmo, um cenário que sempre tem a força de uma obra, né? Então isso é importante, como vinho é o vinho mesmo, o sangue é o sangue mesmo, como em ator a gente radicalizou isso, porque a merda era merda, o sêmen é o sêmen, o esperma, o sangue, isso, a substância mesmo, não cenografar, não forjar, não mentir quando fala da substância é importante. Na construção do espaço cênico e dos elementos que entram em cena nesse espaço.